Boa tarde a todos e todas. Detalhes do online, né, gente? Eu falando com o áudio desligado, mas enfim, vamos lá. Com grande alegria que a gente dá início a mais um grupo de pesquisa. Hoje a gente vai receber a professora doutora Luzia Batista de Oliveira. Ela é pós-doutora em filosofia, na área de estética e epistemologia, e professora visitante na Universidade de Borgonha, Dijon, França. É pós-doutora em ciências sociais, na área de antropologia, pela PUC. É doutora em educação, pela USP. Mestre em filosofia, pela PUC. Bacharel em filosofia, pela PUC. E tem MBA em gestão de pessoas e comportamento organizacional. Ela tem experiência de 29 anos na área da educação, dentro do ensino fundamental, médio e ensino superior, e experiência de 12 anos no estricto sensu e experiência de 15 anos em organizações empresariais. E também é membro da Associação Internacional Gaston Bachelard de Dijon, França. Hoje, a professora Luzia ela vai falar sobre a teoria crítica e os sentidos e sensibilidades na infância e a educação para a vida. Antes de a gente dar início à fala da professora, gostaria de convidar a professora Cândida, que vai fazer a mediação do nosso grupo de hoje. E agradecer também a professora Luzia por estar prestigiando a gente nesse dia. Muito obrigada, professora. Boa tarde a todos. É um prazer receber a Luzia. A Marta me pediu para fazer, Luzia, essa mediação, porque ela tinha um compromisso, pediu mil desculpas para você. Você sabe como que é, né? A gente, como professora, tem dessas coisas, tem bancas, tem mil compromissos, mil incêndios para apagar, como eu digo, né? Todos os dias. Mas é um prazer estar aqui com vocês e recebê-la aqui através do grupo de estudo e pesquisa em educação, infância e teoria crítica. Com certeza vai ser uma tarde proveitosa, um pedacinho da tarde proveitosa, e nós podemos aproveitar muito. Vamos começar então, né, Luzia? Então tá bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, professora Cândida. Muito obrigada, Marta Furlan, por esse convite, uma amigona aí do coração, e estou vendo que tem gente conhecida aqui, a Caroline, a Natasha, a Roberta, que fez um trabalho belíssimo, né, Roberta? Lindíssimo o seu trabalho, espero que você publique, que vá para o doutorado, porque seu trabalho é lindíssimo. E, gente, eu trouxe para essa conversa e eu convidei o Henrique Gianotti, que foi um aluno meu de iniciação científica durante 3 anos. E durante esses 3 anos, ele sempre pesquisou a infância, né? Em Gaston Bachelard e Walter Benjamin, com aportes também de Freud e Jung. O Gianotti hoje é um terapeuta já, né? Já está trabalhando aí há mais de 1 ano, é um menino assim muito especial. Eu falo menino porque é meu garoto, né? Então assim, é um menino que fez trabalhos lindíssimos. Ele ficou em primeiro lugar 2 vezes da universidade e recebeu menção honrosa todos os anos da participação dele. Então assim, é um rapaz que tem critérios, que é profundo, que é coerente, que me fez muito orgulhosa, né, da trajetória dele. Nós temos várias publicações juntos e assim, inclusive artigo internacional. Então ele é uma pessoa assim bastante, vamos dizer assim, coerente, sensata. E estou preparando o espírito dele para ser meu terapeuta, para aguentar minhas baixarias das terapias, para mudar de terapeuta, para poder pegar esse bichinho aí para ver se me aguenta, né? E é isso. Então, assim, como é que você prefere, Henrique? Você fala primeiro e depois eu... Não, pode iniciar. Pode, que nós não combinamos nada. Também, não. Se você quiser ir entrando na fala, também já sabe. Tudo bem. Pode ir entrando.
Então, eu anotei algumas coisas, mais a título, Cândida, de roteiro mesmo, né? Porque acho que essa é uma conversa que a Marta já vem pesquisando no grupo dela sobre teoria crítica à infância há muito tempo. Eu tenho trabalhado mais com a poética da infância, que é o que o Gianotti fez esses 3 anos. Na verdade, a poetização da educação na infância, para nós, da área da filosofia e na educação, e o Henrique da área da psicologia, então a gente entende mais como um processo de estetização na infância, né? Então, isso acho que já é bem conhecido, e acho que vocês já têm um rico material, é mais para a gente lembrar de como é que a gente vai pensando esse espaço. Então, eu dividi a minha fala aqui em 4 partes e a gente vai dialogando. Cada item que eu for trabalhando aqui, aí o próprio Henrique pode já trazer alguma coisa e também vocês, se quiserem falar, perguntar dentro desse título aqui que eu acabei repartindo para ficar mais fácil a nossa conversa. Então, teoria crítica, sentido e sensibilidades na infância e educação para a vida. Aí eu vou tentando dizer o que eu entendo como sentidos, né, na infância, sensibilidades na infância e educação para a vida também, como é que a gente foi pensando nisso. Tudo aqui tem muito a ver com o que eu e o Henrique trabalhamos muito tempo também, né? Quando eu falo teoria crítica, né, eu me refiro a uma educação crítica a partir da infância, que é o que a Marta vem fazendo muito bem há muito tempo. E por que uma educação crítica a partir da infância? Talvez essa seja uma das perguntas que incomoda muito as pessoas que estão num outro patamar, que trabalha a teoria crítica na formação de adultos, né? E que não discute essa questão da teoria crítica, né, a partir da infância. E quando a gente se refere à infância, está se referindo a esse período mesmo, né, até os 12 anos, que é a antes de entrar na adolescência. Então, é esse período que a cabeça da criança, né, tem todo um desenvolvimento diferenciado, porque nós sabemos que até os 9 anos a criança ainda não tem vamos dizer assim, uma constituição moralizante, então ela está aprendendo a valores morais, e é a partir dos 9 anos que a criança começa a formar uma consciência moral. Então, e aí a gente está discutindo por que a gente tem essa necessidade, que a Marta vem trabalhando há tanto tempo, e nós também, porque quando a gente traz o Walter Benjamin, a gente faz um complemento da poética da infância em Gaston Bachelard, mas esse olhar para a infância também do Walter Benjamin, que é um olhar mais questionador. Então, nós pensamos o seguinte: se queremos alunos educandos participativos no futuro, se a gente quer uma criança que vai virar um adulto que participa, se esse diálogo não começa a ser travado na escola, se não há espaço para a criança discutir os problemas junto com o adulto, como é que nós vamos ter no futuro pessoas que participam? Quantos de nós entram numa sala e a gente consegue ter uma outra voz? Nós falamos para nós mesmos, sabemos que os alunos estão acompanhando, muitos depois comentam, nos procuram nos corredores, mandam mensagens, mas a sala de aula é geralmente uma sala de aula emudecida. Esse é um problema que a gente já pode identificar que é mais um problema na educação, da questão da invisibilidade e do emudecimento das pessoas no processo de formação. E começa a partir da infância. E muitas vezes o coleguinha que mais fala é o coleguinha que muitas vezes é combatido. É aquela criança que você pergunta demais, você tem curiosidade demais. E aí os que têm curiosidade de menos são esses que mais, no sentido assim, mais particular, nos afrontam, no sentido da gente pensar em modus operandi de tentar fazer com que essas pessoas participem mais, até para a gente saber o que elas pensam,
o que elas acreditam, como é que elas estão processando as informações numa sala de aula, e que muitas vezes nos deixam numa inquietação tremenda. Então, vigilantes, alunos vigilantes, olha o que a gente está vivendo hoje. Ontem, o grupo de Santa Catarina, aí, com o problema do nazismo, triste dentro de uma escola. Então, a gente precisa ter alunos vigilantes que entendam quando é uma coisa pejorativa, quando é negativa, quando é discriminadora, quando está deixando claro que é uma relação de violência, né, de dominação, de abuso. Então, isso começa, não que a gente vai chegar para a criança e falar tudo isso para ela, óbvio que não. São as sutilezas que a gente vai trabalhando na sala de aula que vai preparando esse processo crítico, para que a criança possa entender que a voz dela é dela, que não é o professor que dá a voz, é ela que toma o direito de dar a sua voz, de expressar os seus pensamentos. Então, essa educação supostamente neutra, né, não gera diálogos, que a gente escuta o tempo todo. Não, a educação tem que ser neutra. Neutro, nem papel higiênico é neutro, sabonete não é neutro. Pega o sabonete e limpa, pega um adoçante. Tem coisa melhor, viu, gente? Quando vocês sujarem a roupa com massa de tomate, alguma coisa, vinho, em vez de usar qualquer outro produto, pingar 2 gotinhas lá do adoçante. Poucos minutinhos aquilo desaparece. Então, não existe coisas neutras. E se não existe, a escola não pode ser neutra. A escola é o lugar da fala, é o lugar do domínio, é o lugar do diálogo, é o lugar do enfrentamento, do acolhimento. Então, todos esses elementos, né, eles compõem um cenário da educação, que a gente jamais poderá considerar como uma educação neutra, né? A inteligência de qualquer ser humano precisa ser trabalhada, e não é só da criança. À medida que o professor vai trabalhando na sala de aula com as crianças, ele vai percebendo, né, o quanto que ele pode ajudar, ou quanto a criança o ajuda a repensar o modo como ele trabalha. Não é só o nosso aluno do ensino fundamental, não é só o nosso aluno do colegial, o nosso aluno da pós-graduação, é o pequenininho lá já desde o berçário. Ele dá sinais do que ele gosta, do que ele não gosta, do que é que gera conforto, o que é que gera alguma coisa que o incomoda. Então, a gente precisa botar reparo nas pequenas ações, nos gestos, né? Nos sentimentos manifestados, na forma de aceitar ou de contestar as coisas. Então, a criança, ela é um ser em desenvolvimento, mas a inteligência já está ali presente. E todo cuidado, né? Muitos de vocês trabalham aqui com a infância e sabem disso, né? A sensibilidade também precisa ser trabalhada, né? E não é só da criança, é do adulto também. E aí eu quero lembrar uma fala da Maria Rita Kel: se vai dar esmola, seja delicado. Pergunta para a pessoa o que você gostaria de comer. Um pouco mais de delicadeza. No dia da eleição passada, do primeiro turno, nós fomos votar e passamos numa padaria e uma mendiga perguntou para mim: tia, por favor, você me dá um negócio para comer? Eu falei: dou, mas eu quero Coca-Cola e o sanduíche assim, assim, assado. Aí meu marido olhou para mim e eu falei assim: se vai fazer a caridade, faça por inteiro. Aí fui lá, pedi o sanduíche como ela queria e a Coca-Cola. Ela olhou para mim como alguém que tivesse ganhado na loteria. Eu fiquei com muita vergonha. Porque o mundo que a gente está vivendo, ele nos envergonha o tempo todo. Mas a gente sentir pequeno e não ser capaz de responder a tudo que a sociedade está vivendo de dureza, de sofrimento. Ela podia ter pedido um prato de comida, mas ela queria aquele sanduíche, magrinha, igual um palito. Olhei para ela, podia ser minha filha. Fiquei assim, passada. Então, a curiosidade, a criatividade, né, nem sempre são evidentes. Às vezes a criança é curiosa, a gente não percebe.
porque ela não manifesta, não faz nenhum gesto, parece que fica congelada. Às vezes é a criança que tem medo de falar porque em casa ela não tem direito de falar. Ou a criança que fala demais e alguém diz, ai, você fala demais. De tanto ser criticada, ela emudece. Então, acho que isso é uma questão muito importante para nós, né? Trabalhar com elementos visuais, sonoros, gestuais e palavras. Então, tudo isso talvez possa despertar essa criança que fala demais ou aquela criança que fala de menos e a sala interagir mais, né? Não sei. As experiências, quando discutidas no coletivo, elas ganham outros sentidos e significados. Então, quando eu ouço outra pessoa falar de um problema que ela está vivendo, eu também me encorajo. Em Barueri, quando nós temos uma consultoria de quase 900 horas na cidade de Barueri, aqui em São Paulo, uma das coisas que chamava muito a atenção era a questão do trabalho coletivo. Inclusive, discutir ética com crianças de 5 a 9 anos. A gente ficava assombrado. E as pedagogas davam conta. E era uma coisa assim, belíssima. E as crianças entendiam sim. Se perguntava para uma criança com 6 anos o que era ética, ela definia. E aí é uma questão da gente pensar se ética é abrigo, né, no sentido mais primitivo do ethos, abrigo, segurança, proteção. Por isso que a caverna, né, a primeira imagem, né, arquetípica, né, mais antiga da questão ética, né, que é o lugar que protege, o lugar que abençoa, o lugar que te conduz para uma segurança. Aí a gente pensa, na nossa sociedade, tem abrigo para as pessoas que estão empobrecidas? Tem algum lugar de segurança, de proteção, de acolhimento? Então, ética é tudo. Então, isso pode ser discutido com crianças, né? O que é ser ético? Ser ético é ser amoroso, acolher o outro, respeitar o outro, né? Trabalhar com o outro, entender as dificuldades do outro, ajudar quando é possível. Essas discussões, elas podem ser feitas, elas não geram nenhuma confusão ou sentidos, incompreensões. Então, é muito seguro para o educador trabalhar com isso, né? Proposições estéticas podem ser trabalhadas, como videoanimação, desenhos. A questão do desenho, que a gente sempre chama atenção há muito tempo, é assim, você faz um desenho livre ou direcionado, e depois pendura os melhores trabalhos e os piores ficam lá atrás. Esse é um problema muito sério com a criança, né? Eu lembro de uma vez no Barueri, a moça dizendo, a professora dizendo, mas eu sempre fiz isso, nossa, eu não percebia que eu estava maltratando. Quer dizer que o desenho do outro, que está atormentado, muitas vezes vivendo uma situação de violência em casa, ele faz um desenho para mostrar que ele está sofrendo inconscientemente, é isso que ele tenta nos mostrar, e a gente analisa e diz, não, isso é muito feio. Não é um desenho que não tem uma forma bonita, não tem cores. Opa, peraí, se a minha laranja é preta, ou a minha laranja é cinza, ou a minha laranja não tem sabor, ela é azeda, é amarga, eu estou dizendo alguma coisa, né? Eu estou expressando algum sentimento. Eu não quero fazer uma laranja doce, quero fazer uma laranja, né? E aí, essas questões. Henrique, você quer falar alguma coisa com relação a esse primeiro início da teoria crítica na educação? Eu acho que foi bem falado isso, né, da criança que fala demais, a criança que fala de menos, o impacto que essas crianças causam, né, na sala de aula. Muitas vezes a criança que fala de menos é aquela criança que mais que é mais admirada, né, aquele ali é quietinho, ele não dá trabalho e tal, mas às vezes essas crianças, elas têm tanto dentro delas que tá calado, né, que elas não falam, que elas não têm espaço, e essas crianças precisam de toda a atenção também, tanto quanto as crianças que falam bastante, que brincam, que bagunçam, porque às vezes essas crianças aí tem muito conteúdo, né? E também o que você estava falando, né, da discussão com as crianças de 5, 6 anos sobre ética, né? A gente precisa cada vez mais perder essa ideia de que a criança não entende, não pode falar disso com ela,
Ou falar de coisas perto da criança que às vezes são desagradáveis, como se, não tem problema, ele nem tá entendendo, né? Como se fosse um ser à parte ali, né? E a criança não é um ser à parte, né? Ela tá ali, ela existe, ela entende, ela absorve tudo que tá ali, você consegue falar com ela sobre coisas mais difíceis, você consegue explicar as coisas para ela, tudo, claro, adaptado, mas ela vai entender, né? A gente tem que parar com esse preconceito mesmo de que a criança não... Ela só passa a ser indivíduo depois que ela cresce, né? Então, É interessante isso, gente, porque em Barueri as professoras trabalhavam, elas conseguiam perceber, inclusive, pedofilia. Porque aí, se a pessoa é ética, ela não maltrata, ela não machuca, né? Ela é amorosa, ela é amiga, ela protege, ela é abrigo. A metáfora serve também para falar da família e das pessoas. E muitas crianças diziam, então, meu pai não é ético. Por quê? Porque ele fez isso comigo e eu não gostei. Então, a gente tem muita dificuldade hoje de trabalhar com a questão da sexualidade, que não é sexo, né? A sexualidade, todo ser humano tem uma sexualidade. E hoje gera muita polêmica, mas existem outras formas da gente trabalhar para chegar em algumas questões. E isso é trabalhar criticamente, não precisa dizer isso para a criança. E com um posicionamento que é justamente mostrar para a criança que uma pessoa boa não faz determinadas coisas. Então, essas questões podem ser trabalhadas. Não sei se alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para um outro item. Podemos continuar? Os sentidos da educação à infância. O que a gente está pensando aqui? Eu me refiro, então, aos sentidos que nos levam à compreensão da infância, que convencionalmente é delimitada por um período da vida humana, uma fase que vai do nascimento até o início da adolescência. Significa dizer que estamos fazendo um marco. Não trataremos da vida humana de modo geral. Sentidos, então, como é que a gente está pensando essa questão dos sentidos, né? Quais as concepções de si mesmo como um corpo que as crianças têm? Como é que elas se percebem como corpo? Elas sabem que elas são um corpo. Que corpo é esse? Né? Um corpo em transformação. Porque todo dia a criança também repara que ela já cresceu mais, que ela já fez algumas coisas que em outros momentos ela não fazia. Então, essa percepção de si é o sentido de si mesmo, né? Que a criança tem. Inclusive de algumas questões que ela não entendia, que ela já começa a entender, alguns discursos entre a família, que algumas cenas, né, um jogo de olhares que ela não entendia. Chega uma hora que ela diz, não precisa fazer isso, eu já entendi. E a gente para de fazer o teatro, né? A gente tenta fazer no paralelo ao redor da criança e ela logo saca isso. Então, a gente está entendendo como sentido da educação, essas captações, né? Essas percepções que a criança vai tendo, né? Para se ver e ver o outro. Inclusive os sentidos que as coisas vão tendo para ela, a partir de um momento. Ela brinca, chega uma hora que ela não brinca mais daquilo porque ela acha que não é mais para a idade dela. Outras quebram qualquer rótulo e diz, não, eu brinco sim, ainda faço isso até hoje, eu gosto. Então, esse sentido da educação, isso é muito importante, porque é típico da criança e adulto, a gente para de perceber isso. Essa é a nossa morte psíquica, né? A gente para de perceber que sentidos que eu tenho da minha casa, da minha vida, das minhas coisas, como é que eu me relaciono com tudo isso? Mas eu não sou criança para pensar nisso. Ok, depois a gente se quebra e não percebe que o vaso quebrou, só tá os cacos e a gente tentando colar e nem percebe isso. Então, isso é importante desde a infância. Os sentidos da educação podem ser trabalhados, então, quando o quê? Quando a gente fala de orientar nós mesmos, né? Quando nossa conduta está pautada em saberes, conhecimentos, experiências formativas, vivências que nos enriquecem como pessoas do mundo. Quando trocamos, ensinamos e aprendemos com a criança que está na nossa vida profissional e particular. Quando a criança pergunta por que ela deve frequentar uma escola e a gente engasga, porque sim. Porque sim não é resposta para uma criança, né? Nós temos que pensar, por que eu, mãe, quero uma minha criança na escola? Por
que os pais nem dão importância? A criança vai. A criança praticamente ela se oferece para ir para a escola, senão os pais nem se importariam muito. Preferiam outra modalidade. A gente já sabe que está crescendo um grupo paralelo aí, né, dessa coisa de educação doméstica, né? Educação no lar. E aí o problema, se o pedófilo está sendo educador, como fica essa criança, né? É uma questão da gente pensar as dificuldades que é. Então, isso talvez ajude a gente a pensar por que a escola é um bom lugar para a nossa criança. A escola não é o lugar mais sagrado do mundo, nem o mais bonito, nem o mais aconchegante, mas é um lugar ainda privilegiado. Então, a gente precisa ter uma resposta franca, sincera, porque você tem que aprender também com outros seres humanos, não só comigo, mãe. O meu conhecimento, muitas vezes, é amor e ódio. É possessividade, é controle, é cuidado excessivo, muitas vezes, mas é o meu foco de mãe, de pai, de tio, de tia, de pessoa que lida com criança. E o foco da escola é outro. Isso não significa que a escola vai jogar fora a questão do cuidado com a criança, porque só interessa, né, a produção do conhecimento. E é muito triste quando a gente vê os pais que olham para o caderno das crianças e medem o aprendizado da criança pelos cadernos, como se as tarefas pudessem substituir o momento sagrado de estar na escola e aprender uns com os outros. Talvez seja o momento mais difícil, ao mesmo tempo mais prazeroso da criança, né? E a gente quer computar os saberes da criança o tempo todo. Que tipo de atividade o educador deve trabalhar com as crianças, com suas crianças? Primeiro, ele deve saber quem são as crianças com as quais eu trabalho. Que crianças são essas? Como é que eu classifico minhas crianças? Como é que eu as vejo, né? Antes de propor qualquer coisa, qual o nível da conversa, ou melhor, qual o assunto da conversa, que abordagens eu posso, né, usar, que procedimentos eu vou usar para fazer, para falar de certos assuntos que não estão exatamente dentro do conteúdo temático, dentro do conhecimento base da criança, né? Como é que eu abordo outras coisas também para dizer para a criança que isso também é parte da formação dela como ser humano? Que a gente não passa pela escola para viver isolada, a gente vai para a escola para viver em sociedade. Então, é educação para a vida. O que eu aprendo na escola, eu levo para a sociedade. O que eu aprendo em casa, eu levo para a sociedade. Então, o fim da educação dentro de casa ou na escola é o mesmo. É levar esse sujeito a trabalhar, a participar na sociedade. Porque pais e mães não são deuses, não podem dar conta de tudo. Então, essa troca, ela existe, e desde quando a escola existe, isso mudou muito. E a gente tem visto o retrocesso que está o Brasil, mas o quanto que a educação, ela ajudou a deixar o Brasil do jeito que a gente está vendo. Com muito mais pessoas escolarizadas. Tem alguns que até semi-letrados, né? Mas passou pela escola. E aí é preciso voltar à escola para refazer a sua trajetória. Que a gente sempre pensa que se livrou da escola. Já estou numa fase que eu não preciso mais da escola. Já deu, já aprendi tudo. Engano seu, estou com aqui velhinha já. E ainda penso na escola como o dia que eu entrei na escola. A escola não nos deixa, nós deixamos a escola, mas ela não nos deixa. A escola nos marca para o resto das nossas vidas. Eu vejo a dificuldade quando eu vou ler alguns trabalhos de alguns alunos, que eu vejo a dificuldade de português, eu falo assim, meu Deus, que felicidade que eu tive de ter uma professora da roça que ensinava as conjunções e preposições cantando. Quem é que não sabia ir para dançar? Imagina a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás. A gente sabia tudo. Então, era super divertido conjugar os verbos cantando. Eu amo. O outro gritava lá do fim da sala. Tu amas, ele ama, nós amamos. Era maravilhoso. Então, trabalhar com arte, trabalhar com estetização, com poetização, isso era demais. Eu amo a língua portuguesa até hoje. Eu tenho assim uma paixão
porque eu acho que é a língua mais linda do mundo. Se eu vou para a França falar um francês, se eu vou para a Itália com um italiano, mas nada como a língua materna, a língua que adoça a alma da gente, é uma delícia. Isso tem que ser ensinado com paixão, com tesão, caramba. É maravilhoso. Então, saber dos estados, e eu ficava chateada, porque eu nasci num lugar seco, no sertão. Por que chove tanto lugar? Por que aqui não chove? Aí até a professora explicar por que não chovia, eu ficava super chateada, porque não vinha chuva, porque quando vinha eu era a criatura que me jogava nos açudes, nas lagoas, saía nadando, afogando. Olha, deu um trabalho dos infernos, que eu não podia ver água. Tinha paixão. E aí a gente vê lá naquele texto lá do Pascalê, quando ele quer ir para a beira do rio, que o pai diz para ele, olha, vá para a beira do rio, se divirta lá na beira do rio, né? Mas cuidado. E a mãe diz, cuidado também com as cobras. O rio tem buraco. Gente, eu me afoguei quando eu estava de 4 meses do meu filho. Eu fui para Ouro Verde, que é perto de Xique-Xique, passeando lá na minha terra, em Irecê, e acabei indo tomar banho num rio. Todo mundo feliz, eu feliz da vida. Aí eu pisei no buraco que eu não conseguia sair. E eu nado até bem. Aí eu falei para meu marido, estou me afogando. Ele falou, você para de fazer piada. Eu falei, tô. E quando ele foi me pegar, ele também foi pro buraco. Aí ficamos os dois tentando sair. As pessoas, tia, você é muito sem vergonha. Meu Deus, fazendo graça. Lá que você é idiota, tá fazendo piada. Eu estou me afogando. É quando perceberam que eu e meu marido estavam nos afogando, nos puxaram. O rio é extremamente perigoso. Agora, você imagina um pai tá dizendo, olha, era o que ele tinha, o Pascalê, né? Ir para o rio. E os pais não se sentem no direito de proibir ir até o rio, porque é um lugar extremamente prazeroso, né? É o que aquela criança tem de diversão, como as nossas teriam aqui, um parque, né? Brincar. Eu lembro que eu levava minha sobrinha no parque e o problema era voltar depois. Não queria voltar, porque moro num apartamento com um quarto só, um corredorzinho, uma gaiola aqui em São Paulo. Quando ia para o parque, pronto, a liberdade. Então, isso é muito importante, né? A questão do corpo, da geração da vida, que a criança tem o direito de saber, né? Que isso independe do amor, que gerar uma vida não significa gerar uma vida com amor que queira aquilo que está sendo gerado. Então, essas conversas são extremamente difíceis, mas são necessárias. Porque tem muitas crianças adotivas que precisam saber que o amor independe, né, do nosso útero, né? Não é uma questão uterina, não é a questão do esperma, precisa ser conversado com a criança com muita delicadeza, mas conversar para que todas as crianças se sintam amadas, independente, né, de que forma elas estão numa família. A questão da adoção, ela não pode ser ignorada. Milhares de pessoas hoje não conseguem, né, ter um filho e adotam. Eu lembro sempre do meu amigo, que é um casal loiro aqui em São Paulo, e que eles já estavam há 9 anos tentando adotar, e o pai dele estava com câncer. O pai dele chega para ele e fala assim, olha, Douglas, você traz um filho para casa, não me importa. Seja preto, amarelo, roxo, cor-de-rosa, eu não me importo da idade. Eu não vou morrer sem ter um neto. Ele estava desenganado. E meu amigo foi e aceitou a adoção de 2 meninas, uma com 6 anos, a outra com 10. Não é fácil. A de 10 odiava a figura paterna e transferia para a mãe adotiva tudo que viveu com outra mãe, que a queimava com cigarro, chutava, maltratava, quebrou a perna. Resumindo, o avô dizia, ganhei na loteria, agora posso morrer. Ele ainda viveu 1 ano e pouco. Tinha 2 meses de vida. Viveu 1 ano e mais quase 1 ano e meio. Ele falou, agora eu tenho 2 netas. E é um casal italiano, né? Os pais do Douglas são louros, com os olhos azuis, e o Douglas e a mulher são brancos também, e as meninas são negras. Uma está com 20 anos agora já na universidade e a outra já está indo também, terminando o colegial. Então, veja que coisa linda. E graças a essa concepção que eles têm, né, de vida, de troca, do que é família, isso deu um outro motivo para a vida deles. Então, assim, encontrar os filhos da vida deles, então, assim,
E quando enfrentaram muitas situações em Itu, interior de São Paulo, que é um núcleo que tem muitos descendentes de europeus, e nas escolas eles iam, acompanhavam a discussão na escola, participavam assim, eu exijo que tratem minhas filhas com respeito, eu moro num condomínio aqui e minhas filhas têm que ser tratadas com todo o respeito que elas merecem. Então, sempre ficaram muito atentos. E hoje a gente sabe quanto que isso era importante, né? A gente não tinha tanta noção, uns 10 anos atrás, a coisa tá explodindo de uma forma que parece uma bomba atômica e que a gente não sabe o que fazer. Então, muitas coisas têm que ser conversadas. E aí, no final, buscar sentidos da discussão, por exemplo, sobre profissões, falar com as crianças sobre profissões. Eu sempre lembro do meu, queria ser motorista de ônibus, porque o ônibus é um carro grande, né? Então, era paixão para ser motorista de ônibus, mas ele tinha uma linha que era tão justiceira que mexia e virava, ele estava com a Bíbliazinha pregando. Falou, vai ser pregador, vai ser da área do direito. Foi, virou advogado. Virou advogado. Parecia que estava dando uma preleção de advocacia. Desde pequenininho. Pegava a Bíblia de cabeça para baixo, porque Jesus, porque Jesus. Então, tem coisas que a gente só não quer ver, porque às vezes não quer aceitar, né? Tá lá, a criança que é fissurada por aparelhos de medicina, ele não queria saber de aparelhos de medicina, queria ouvir coração de ninguém. Estava mais preocupada era em discursar. Falei, não sei o que essa criatura vai ser. O cobrador de ônibus que faz preleção no ônibus. Então, isso é muito importante, dizer para os pais, prestem atenção nas brincadeiras das crianças, o que sua criança gosta de brincar, que tipo de brincadeira ela mais gosta, né? Que profissão que ela acha legal. Ah, se ela falar que é empregado doméstico, vou matar. Não, você não vai matar coisa nenhuma. Você vai sentar e conversar. Ótimo, você quer cuidar de uma casa, de uma outra pessoa para ganhar dinheiro, é isso? Nós não precisamos ter medo da infância, porque a infância é uma fase, né? E essa fase precisa ser marcada com coisas boas. Se ela não respeita, se os pais não aceitam que essa é uma profissão decente que ela deveria escolher, no futuro, quando ela tiver uma casa, a empregada não vai ser a melhor pessoa que ela vai tratar. Então, nós temos que ter muito cuidado com a infância ou com aquilo que é pejorativo com relação à profissão do outro. Bom, Henrique, parei por aí. Se você quiser completar, fica à vontade. Né, de trás para frente, assim, você estava falando do brincar, né? O brincar, ele é fundamental, né? A gente vê isso nos escritos do Benjamin, a gente vê isso na psicanálise, o quanto que o brincar reflete muita coisa, né? Tem um autor da psicanálise que é o Winnicott, que ele fala que é no brincar que a criança mostra a personalidade dela integralmente, né? Então é isso, né? Da profissão, das vontades, contar coisas, né? Na escola, o brincar pode revelar muita coisa, tanto coisas boas como ruins. É ali no brincar que a criança se manifesta, né? Até mesmo, né? Quando a gente está falando de psicologia, né? A criança, às vezes não fala sobre os problemas, né? Sobre o sofrimento, da mesma forma que um adulto falaria, mas brincando, desenhando, é ali que tá a verdade da criança, né? E aí, antes a gente estava falando um pouquinho também sobre a escola, né? A escola, ela é fundamental, como você está dizendo, a escola não sai da gente, né? A infância não sai da gente, né? E a escola é fundamental nesse processo. Então, acabar com esse desmonte da escola e a tentativa de, né, educação em casa, é tudo isso que vai perder experiências que são para a vida toda, né? Que formam os indivíduos, né? E a troca com outras crianças, a figura do professor, que é tão fundamental na formação de um indivíduo, tudo isso são coisas que não podem ser desvalorizadas, desmontadas, desacreditadas, né? Mesmo que cada vez mais o professor tenha que lutar, né? Lutar contra todo o ataque que os professores sofrem e tudo mais. Mas é isso, é a importância dessa figura. Maravilha, gente. E aí a gente fica a sensibilidade da infância. Quando eu falo de processo de sensibilização, não é um processo de alienação ou um processo de
agradar a criança ou agradar as pessoas. A sensibilização é um processo de amorosidade, né? De você ser capaz de ser sensível com as coisas boas, de sorrir com aquilo que é bom e de sentir choque com aquilo que é ruim para o outro. Agora, a gente não tem choque, não tem sensibilização. Quando o Benjamin diz por que, que o Baudelaire, né, tem choque na multidão? Porque é uma multidão alienada, uma multidão vampirizada, uma multidão que só está preocupada com o consumo de drogas, de mercadorias, e que não está preocupada com outra coisa na vida. Esse choque da multidão não é porque existe uma multidão ou porque é a quantidade, é a qualidade da vida, que toca, que nos toca. Como não ser sensível hoje, por exemplo, com a criança que vem para a escola e que ela vem para comer? Eu vou falar isso a minha vida inteira, eu falo isso desde os anos 80. Me perdoe alguém que pensa diferente do que eu vou dizer. Como é que um professor pode ter raiva da criança que vem para a escola para comer? Desde os anos 80, que eu entrei na escola e dei aula para o ensino fundamental, inclusive alguns alunos, eu trabalhava com educação para o pensar, né, que é aquelas apostilas do Pimpa, e Sal e Guga, e eu ficava impressionada. A criança estava preocupada, tia, que hora que a gente vai comer? Tia, que hora que você vai comer? Aí você fica bravo com a criança. Meu Deus! Pensa na sua infância, quando você se banqueteava, né? De manhã tinha a sua comidinha, não importa se era a melhor comida do mundo, às vezes era um pão simples, com um cafezinho, ou café preto, com um chazinho. Nem sempre a gente pôde comer as melhores coisas, mas a barriga não estava vazia. Agora, eu tenho vergonha do educador que tem vergonha da criança que vem para a escola comer, gente. Porque significa que ela não tem um mínimo na casa dela. Então, assim, esse é um dos processos de sensibilização que, para mim, é um processo fundamental. Como é que eu posso saber que uma criança não é essa merda veio só para comer? Não. Que triste que a minha criança veio para comer. E muitas vezes só para comer. Até interessado só para comer, tá. Se você tivesse com fome, entre o fome e pegar uma tabuada, o que você preferia? Qualquer ser humano ia preferir comer do que saber contar qualquer história. Como a gente conta história? Trabalhei muitos anos no centro espírita, no estado de São Paulo, e eu fiquei muito tempo sem poder comer pão. Porque tinha uma pessoa no grupo que a gente atendia na favela, que ela comia 15 pães. Uma moça bonita, loira, grande. E a fome dela me perturbava. Aí eu falava para a dirigente, mas eu não consigo mais suportar a dor que me causa essa moça comer 15 pães. Ela falou, a doença dela, a fome dela é psicológica. Aí os psicólogos de plantão, né, ajudaram, falaram, não, isso aí passa. Isso aí, por enquanto, não é fome. É porque ela passou fome tanto tempo que ela não se sacia. Todo mundo come um pão, dois, ela come um saco. A gente levava o saco separado, com 15 pãezinhos. Então, veja, essa fome da infância é o que o Henrique disse, a escola não nos deixa, a infância também não nos deixa. E era cruel ver aquela moça comendo 15 pães como um animal. Eu fiquei muito tempo, quase um ano, eu adorava pão, quase um ano você conseguiu. Eu com meu pão me sentia incomodada, porque nunca faltou pão na minha vida, me sentia incomodada. Então, é muito sério. A criança que veio para comer, ela precisa ser respeitada, ser recepcionada, ser acolhida, porque ela está sofrendo uma desgraça que não deveria estar na vida dela, que é a fome na infância. E aí, se a gente não consegue ter paridade nesse sentido, como a gente vai ter com outras coisas? E a fome hoje está muito pior. Por que eu estou falando isso? Porque a fome hoje está em alta no Brasil. Famílias e famílias passando fome. E a criança não vai para a escola com fome, então pergunta para sua criança se ela está com fome, se ela tomou café da manhã, né?
Muitas escolas já adotam isso. Em Barueri, a gente já tinha as escolas que adotavam, independente da criança ter alimentado ou não, tinha meia hora ali, 15 minutos, para atender as crianças que não tinham tomado o café da manhã. E agora acho que a coisa está muito mais séria, né? Na contemporaneidade, como a gente pode lembrar que a arte deixou de ser pensada como algo exclusivo da filosofia, né, que também faz parte da arte. Então, esta arte, ou essa estetização, ou essa sensibilização, é um processo importante que não depende só de uma música, de um vídeo, trabalhar com alguma coisa, né, que possa acentuar os nossos sentidos, aguçar os nossos sentidos, a nossa inteligência. A nossa palavra é o maior instrumento. É o instrumento da cura e da morte. Nós matamos com a palavra. Nós ofendemos com a palavra, nós machucamos com a palavra, mas nós também podemos redimir pessoas e ajudar pessoas com a nossa palavra. Esse é um processo de sensibilização. Calcular o que a gente vai dizer, independente do que vamos ouvir. Esse é um processo importante para nós. Como educação estética pode acontecer na infância? Pode acontecer através da nossa palavra, da delicadeza, do nosso olhar, da nossa capacidade de enxergar as feridas e também enxergar as grandezas, né? Através de contos, de poemas, teatro, contação de história, narração, oficina de criatividade, que eu tenho certeza que vocês fazem tudo isso. Desenho, dança, canto. Mas não esquecer, até o nosso tom da voz é uma questão de sentimento. O dia que estamos muito irritados, que todo mundo tem dia que amanhece com o pé esquerdo ou com o pé direito, zangado, né? Machucado, às vezes passou por problemas muito sérios, chega na sala de aula desmontado. E aí fala menos, dá mais tarefa, né? Para evitar que a nossa palavra seja uma palavra que fere. Então procura, não estava no script, não estava, cria. Você é o autor da sua vida. Cria um script para você não se expor. E também não deixa de falar para a criança. Olha, tem dia que as pessoas adultas também não. Elas crianças sabem pelos pais, pelos tios, pelos avós, pelas pessoas da família. O dia que o tio está bravo, o dia que está zangado, o dia que está irritado, o dia que está com raiva, o dia que está alegre, o dia que está debochado. Então, precisa falar desses humores para a criança, né? Que o ser humano tem problema também, briga muitas vezes por coisas sérias e às vezes briga por coisas inúteis. Então, é preciso conversar. Ah, mas não aprendeu na infância? Aprendeu, mas precisa aprender de novo. Então, precisa aprender desde a infância sobre essas coisas, né? Como a gente tem que trabalhar isso, como a gente não tem que transferir para outras pessoas. O que é transferir, tia? O que é transferir, professora? Transferir é eu não achar que, sabe, você é o culpado das minhas coisas. Aí eu transfiro para você. Henrique, quer completar alguma coisa? Tava dando uma olhadinha aqui no chat, nas contribuições do pessoal. O Eduardo tava falando umas coisas. Dá uma olhadinha aí. Sei, tô lendo aqui. Né, sobre a questão da família que a gente estava falando, né, que você falou sobre esse caso da família que adotou e a importância dessa formação da família, independentemente né, de como ela se configura. Uhum. Você vai completar, Henrique? Não, pode continuar. Então, essas questões que elas são importantes porque a gente está vivendo um retrocesso. Em que sentido? Não estou falando de retrocesso histórico, que a história não retroage. A história tem permanências históricas que elas estão aí. E essas permanências históricas, elas hoje estão em evidência, né? A discriminação, preconceito, racismo, machismo, homofobia e mil coisas que estão vindo à tona. É claro que a criança sabe que na família dela tem alguém que é diferente, tem alguém que não se enquadra no estereótipo, no tipo, né, sanguíneo, nem
nem se enquadra no tipo de pessoas que conversam no mesmo sentido. Eu já volto na sua questão lá, Eduardo. Eu não sei se deixa para o final. A Angélica, né? A Tayla. Não, peraí. Eduardo tinha perguntado, professora Luzia, você me faz pensar no trabalho, ou vocês querem deixar para ler isso no final e a gente vai conversando? Acho que a gente pode deixar para o final, professora, daí o pessoal, todo mundo fala. O que você acha? Pode ser. E só para a gente fechar aqui, o lugar do outro. Eu acho que o Eduardo lembrou uma coisa fantástica, a questão do Fanon. É lógico, o lugar do outro. Então, assim, como é que eu enxergo o outro? Então, tem que conversar isso com as crianças também, né? Porque os professores também se desentendem, porque os professores também nem sempre concordam com as abordagens, o modo de trabalhar, cada um tem o seu universo. Então, é preciso considerar as diferenças e também numa sala de aula. Eu vou partir agora, porque eu quero deixar tempo para vocês também falarem, senão a gente toma conta, né? A infância e educação para a vida, né? O que eu coloquei aqui, como eu estava pensando nisso? Não me refiro aqui às infâncias que, segundo Adorno, não são aceitáveis. Que infâncias que não são aceitáveis, segundo Adorno? Quando você trata a criança como uma planta de estufa. Aí é um cristal, pode fazer nada, aí está engessado, aí você não tem o que fazer por essa criança. Então, é essa criança que não é um cristal, porém ela também tem sentimentos e pode se quebrar, que a gente tem que levar em consideração, que é uma criança inteira, e essa criança inteira também vive choques na vida dela o tempo todo, porque ela sabe diferenciar entre o sim e o não, né? O que pode, o que não pode. Então, ela é uma criança que já está também vivendo as suas experiências. Tratar bem uma criança é tratá-la com respeito pelo que ela é e não o que ela poderá ser ou deveria ser, segundo a ótica dos familiares. Meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Não sei vocês, se tem alguém aqui que tem filho já adulto, né? Eu já tenho um filho de 35 anos, e a diferença é imensa. Segue outros caminhos, e nem sempre tem que seguir o nosso. E por que deveria seguir o nosso caminho? Nosso caminho foi traçado por nós. Muitas vezes nós seguimos um caminho tão diferente dos nossos pais. Né? Meus pais eram da roça, pessoas da roça. Minha mãe era semi-analfabeta, costureira. Então, assim, a gente vai seguindo outros parâmetros. Né? Meu pai era professor de matemática em escola da roça. E um cara assim que não tinha formação. Né? Tinha conhecimento, mas não tinha formação. E a gente segue outros caminhos. A gente vai seguindo outras possibilidades. E a nossa criança também. Muitas vezes os pais são pessoas simples. Mas você tem um gênio. Eu tive uma aluna, eu preciso contar essa experiência. Na pedagogia, e essa aluna era o tempo todo chorando, a gente não entendia por quê. Ela era brilhante. E aí a gente descobriu que ela não tinha alimentação. Então, uma parte dos professores se encarregava de pagar a condução dela. Outra parte se encarregava de pagar o lanche da noite dela. E a escola, a faculdade doou uma bolsa para ela. Porque ela deu uma inteligência assim, e é impressionante. Para finalizar para vocês, quando essa moça terminou o curso, ela passou em 17 concursos. 17 em primeiro lugar. Ela tinha 1,45 m, gente. Era um tico de gente, com 3 crianças pequenas. O pai desapareceu, morava num barraco. Ela passou em 17. Ela trabalha em 3 serviços. Quando a gente fala quem leu o livro no ano, quem leu 2, quem leu 3, quem leu 4, ela chorava para pedir livro para a gente. A gente emprestava, ela ali e fichava inteirinho. Eu fui na Receita Federal, a professora, a senhora está fazendo o que aqui? Eu falei assim, eu vim cair na malha aqui, estou tentando negociar. Quando ela viu meu perito, professora, pelo amor de Deus, eu trabalho em 3 lugares, trabalho à noite, sou diretora de manhã numa escola, sou diretora à tarde em outra, e à noite trabalho numa universidade. Parabéns, passou em 17 concursos. Então, sabe, a inteligência e o que ela pode nos dar de maravilhoso não está escrito em nenhuma testa. Mas nós podemos perceber os sinais. Essa menina passou a infância sem ninguém vê-la.
casou, teve os filhos e foi estudar. Numa fase em que estava empregado e o marido foi embora, ela não dava conta. Os 3 filhos dela são formados na Universidade de São Paulo. Um médico, um administrador e o outro pedagogo como ela. Assim, a gente precisa ter muito cuidado. A gente lembra da história dessa menina, quem é que não lembra que foi da turma dela, como essa moça mostrava a inteligência dela? Você dá um texto para ler, quando chegar na sala de aula, se a gente deixasse, ela tinha um texto inteiro para discutir, queria aprender mais. Ela ficava desesperada, porque era a oportunidade que ela nunca teve na vida. Silenciada até o colegial. Então, sempre ela dizia assim, sempre me chamo de negrinha chata. Ah, essa negrinha chata, tico de gente. Ah, e ela se sentia cada dia mais assim, mas não desistia do sonho. Então, a escola não pode ser o lugar de matar sonho de ninguém, nem pode ser o lugar de ficar lambendo pessoas, agradando a criança como se ela fosse um ser doente, demente, que tivesse problema de cabeça, tivesse que agradar para ela não entrar em pânico. Se tem surto, é um outro problema. É problema da família também ajudar, porque é problema de doenças. Se tem problema de saúde, é uma coisa. Mas se tem dizer, filho único, meu foi para a escola, parecia que ele tinha ganhado na loteria. Filho único, ele era assim, comia até jacaré que mandasse, nós participávamos de tudo, porque chegava sábado e domingo, ele queria ir para a escola. Porque era o lugar da brincadeira, da alegria, do aprendizado e tudo. Escola pública, adorava. A gente precisa entender que criança não é que está, tem um filho só. Opa, hoje a maioria das famílias tem um filho só. Seu é só mais um. Eu falava para meu filho, você é só mais um ser humano no mundo. Acorda, se manca. Você é a única aqui dentro de casa. Lá fora você é mais um lutando para comer, para sobreviver. Então, essa conversa para a vida, a gente precisa conversar. Se os pais não conversam, precisa dizer para a criança, olha, você é maravilhoso. Você é único, especial aqui, mas todos são únicos aqui. Porque independente de você ter irmão ou não, lá fora, no mundão, sabe, você é só mais uma pessoa. Assim, baixa o ego, né? Trabalha mais. Né? Essa questão de entender que você é tão especial quanto qualquer outro ser humano. E aí, quando Adorno diz na obra da educação para quê? Adorno nos ensina que a educação é o elemento que contribui para a humanização do ser humano. Nós estamos vendo hoje seres humanos animalizados, que a gente dá até vergonha. Tem até muitos fake, muitos podcasts aí dizendo, olha, é um cachorro não ofenda o cachorro. Então, tem seres humanos que dão vergonha para a gente como ser humano. Então, esse processo de humanização ele é contínuo, é para a vida, não é só pela escola. Terminamos a escola, está na nossa casa, no que a gente fala, no que a gente diz, as pessoas que a gente recebe, quem a gente visita, tudo isso é muito importante, porque é um processo contínuo. Um processo de espiritualização. E quando o Adorno chama a questão da espiritualização, ele está falando de um processo ético. O Adorno chama a atenção da espiritualização num texto que não tem nada a ver com espiritualização, que é a semiformação ou a má formação, né, na sociedade. E ele diz, é preciso pensar a educação como humanização e como espiritualização. E eu quero dizer com ética, é preciso ter o sentimento ético impregnado em nós, para que a gente possa lembrar que não somos apenas animais, mas somos criaturas especiais, com uma inteligência especial, e que ela precisa ser trabalhada e domada quando for necessário. E domar a inteligência, é nós que fazemos isso, não é o professor, não é o pai, não é a mãe, não é o psicanalista. Nós temos que domar a nossa inteligência. E nem sempre a gente entende como a nossa inteligência se revela. Por que tem coisa que eu tenho uma sacada tão rápida e outra, o mundo está acabando, eu nem percebo? Porque se nós fôssemos bons em tudo, nem estaríamos aqui dialogando nessa live. Então, os especiais são raros. Quando é gênio numa coisa, não é gênio em outras.
Mesmo gênio é 1001 e 0 em outra. Ele é péssimo para organizar a vida dele, para ter relacionamentos, afetividade. Sabe disso? Olha o Einstein, não chegou a se formar. E olha o que o Einstein fez. Com 9 anos já causava maior trululu, briga entre a família e a escola. E a mãe, como boa judia, chegou para a professora de matemática e disse: olha, ele é muito burro, ele não vai aprender matemática nunca. Ele aprenderia com meu pai. Meu pai brincava com a tabuada. Se você sabe 1 vezes 1, você sabe 1 vezes 10, você sabe 10 vezes 1. Aí é brincando e a gente ia aprendendo. Com 6 anos a gente estava alfabetizado em matemática. E a professora disse: olha, e é um homem da roça. Não tem jeito, tira. E a mãe, com boa judia, respondeu: que uma mãe ignorante diria: olha, você não pode tratar assim meu filho, já bati a boca. Ela disse: olha, se ele não serve para a escola, serve para outra coisa. Levou para a marcenaria para trabalhar com o tio. Foi na marcenaria que ele despertou. O da bomba lá atômica, ele ficou até os 9 anos de idade sem falar, e a mãe ficou puta da vida, levava tudo era médico, ele não fala, ele é mudo. Aí levou num psiquiatra, o psiquiatra falou: ele não é mudo, não, ele é sem vergonha. Ele não fala porque ele não quer, porque ele é mau caráter. A mãe falou: ah, como que ele não fala, doutor? 9 anos nunca falou, ele fala, ele não tem nada. Chegou em casa, a mãe falou assim: será que esse médico foi tão malvado com você? Eu não falo porque eu não quero. Ele disse para a mãe: eu não falo porque eu não quero. Que inteligência é essa, gente? É um gênio. Quem é que quer ter gênio em casa? Não é fácil lidar com gênio. Ai, quero que meu filho seja brilhante. Mas é brilhante e excêntrico tão quanto. E o cara criou a bomba com a fórmula do Einstein. A bomba de Hiroshima. Então é uma inteligência. Inteligência não é sinônimo de bondade ou de ética. Botem reparo nisso. Às vezes as crianças muito inteligentes, elas são egoístas, porque elas são o centro das atenções. Olha, como fulano, sabe? Não fica comparando, não dê muita corda. Trata com o mesmo respeito que a criança que tem dificuldade. Porque ele pode ser bom numa coisa e ser péssimo em outra. Então a gente tem que ter esse olhar, né? E é isso. Na obra lá, eu queria só lembrar uma parte da obra do Benjamin, quando ele trabalha a questão da reflexão sobre a criança, o brinquedo e a educação, que ele vai falando sobre o brinquedo, a história do brinquedo, depois a hora das crianças, quando ele chama atenção, né, para a questão das falas, né, as falas jocosas ou as falas, vamos dizer assim, das pessoas mais matutas, né, os feirantes, as brincadeiras, o jeito grosseirão de empurrar o outro, a moça que parece, né, meio perdida. Então, e ele chama atenção. Por que ele chama a nossa atenção? E a gente precisa entender isso, é a nossa linguagem. Nós somos um país que é isso agora, essa mistura de nordestinos, de sulistas. Agora o pessoal está chamando de sudestinos, o pessoal do Sudeste está com raiva, mas por que pôs o apelido de nordestinos a vida inteira? Nordeste, né? Aí, nordestino, agora sudestino, então estão usando isso aí como um deixa. Ou seja, a gente está brincando com a questão da linguagem. Quando está no nível da brincadeira, é legal, mas quando passa a ser perseguição, passa a ser uma coisa horrenda. Porque o Brasil é um país mestiço. Você pode ser o mais branco do país, mas o Brasil é um país mestiço. 52% é mestiçagem. Então, todos nós, quando eu olho para os meus avós, os pais do meu pai, os dois têm olhos azuis. Aí eu olho para a minha família da minha mãe, pretos, né? Tem preto e tem indígena. A gente é o resultado de muitos cruzamentos, então precisa falar sobre raça para a criança. O que enaltece a nossa vida não é ter essa ou aquela etnia, mas é sermos pertencentes a grupos, né, que são importantes para que a gente possa existir. A nossa existência depende dessas combinações. Então, isso é um assunto que é importante falar para as crianças. Porque o Benjamin vai brincando com essa coisa da linguagem, está implícito ali as classes sociais.
Quando ele leva as crianças até a fábrica de latão, ele poderia dizer, olha, isso aqui é um lugar feio, horroroso, que seus pais trabalham. Olha a questão da sensibilidade, da sutileza. O Benjamin tentando, né, como um químico, falar sobre a composição do latão para as crianças, do trabalho, que ali muitas pessoas trabalham, eram os pais das crianças. E ele recebeu a incumbência de falar dessa bendita fábrica de latão, que é a que mais empregava aquela população. E ele vai para a fábrica com as crianças com o coração apertado. O que eu vou dizer para essas crianças, né, sobre essa fábrica de latão? Eu vou dizer que é um lugar que os pais ganham a vida, né? O trabalho ali paga, né? É o trabalho deles que tem naquela cidade, então aquilo que ele sustenta a família, o que é o latão, para que serve o latão, que muitas casas têm essa matéria-prima. Então, ele cria todo um cenário para conversar com aquelas crianças. Então, se ele cria, por que nós não podemos criar um cenário para falar, né, sobre a questão da... Se a gente trabalha com colegial, por exemplo, ou com ensino superior, a que horas ela vem, aquele filme com a Regina Casé, é bombástico. É quase como uma pessoa da família. Na hora H, ela é uma estranha, ela não passa de uma estranha. Então, a gente precisa falar dessas coisas, porque tem muitas crianças nessa situação. Tem as que tem um pai que é médico, tem as que tem a mãe que é professora, mas tem a que tem uma mãe que é empregada doméstica, faxineira. Então, diarista, né? O diarista é uma profissão. O cara que é porteiro é uma profissão. Aqui em São Paulo estão acabando com os porteiros. Agora, os prédios são todos com câmera. Uma boa parte das pessoas estão desempregadas. Então, a gente tem algumas coisas que dá para conversar. Henrique, eu paro por aqui para você falar e para a gente deixar o povo falar, porque senão eu tomo conta. Acho que já foi muito bem falado, né? Mas né, enquanto, né, psicólogo, psicanalista, a gente tem que entender, é o recado que eu queria deixar assim, né? Sobre essa permanência da infância, né? Que é o que a gente estava discutindo aí, sobre o quanto a nossa personalidade, o nosso inconsciente, ele se forma, né, desde dos primeiros momentos de vida, e o quanto a figura dos pais é importante nisso, e isso é muito falado, mas quanto que a figura do professor, né, do mestre ali também é importante nisso, porque a escola, como a gente estava falando, é um lugar de convivência, é um lugar de trocas, é o lugar onde a criança vai aprender o valor das coisas, onde ela vai ser frustrada, né, como a professora Luzia estava falando, ela entender que ela é especial, mas que todos são especiais, né? E é ali na escola e com o professor que a criança vai formando grande parte da personalidade dela, né? Do adulto que a gente vai ter aí daqui a alguns anos. Então, o papel, né, desse professor é fundamental, e o quanto que isso, né, merece ser valorizado, merece ser entendido pelas pessoas, que muitas vezes, né, o professor não é valorizado como deveria. Também essa questão né, que a gente estava falando das famílias, das formações, que o quanto as diferenças também fazem parte disso, e o quanto a criança precisa entender essas diferenças, ela precisa estar a par das coisas que acontecem, ela precisa entender o mundo que está ao redor dela, e as pessoas muitas vezes se negam, né, querem proteger a criança ao máximo, de não vamos falar sobre sexualidade com crianças, que isso vai corromper as crianças, não vamos falar sobre, né, sobre diferentes formas de família, diferentes raças, porque a criança não precisa disso. Mas a criança, ela, da mesma forma que ela pode vir a aprender o preconceito dos adultos, ela também pode entender a diferença das coisas, ela também pode aprender ali a conviver com essas diferenças, a respeitar essas diferenças, né? Então, é fundamental esse diálogo mesmo, né? Tratar a criança como criança, né? Deixar ela brincar, não ficar querendo que a criança cresça, seja adulta,
mas respeitar o indivíduo que está ali como um indivíduo completo, um indivíduo que pensa, que age, que tem opinião, que merece entender o mundo que está ao seu redor, né? Acho que é isso, assim, a minha colaboração agora. Luzia, Cândida, deixa aí Henrique. para você. Luzia e Henrique, é um prazer para a gente escutar vocês sobre um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, da forma que vocês colocaram, Luzia. Parece, e se você me permite, parece que a gente está conversando sentado numa mesa, tomando um café e conversando mesmo. Dá um né? abração em você. A gente se sente abraçado, acolhido, que, aliás, é o jeito que eu acho que as crianças deveriam se sentir na escola, abraçadas, acolhidas, escutadas, né, por aquele professor que não só fala, mas que escuta e que tenta entendê-la, entender o contexto dessa criança, da sua família, do entorno todo, do que gira em torno dessa criança, né. E eu, aqui como pedagoga e também arte educadora, porque eu também sou da arte, né, da arte educação, fico com muita vontade que na pedagogia se tivesse mais um pouco de arte. Eu fiz os 2 cursos, e eu gostaria muito para que se pudesse se dar valor para essa linguagem que também é a arte, né, para que se possa criar jogos interativos, para que se possa desenhar, pintar, enfim, outras formas de expressão também, né, onde a imagem seja levada em conta também. Eu acredito que eu vou ler uma pergunta e depois, Natasha, algumas aqui eu acho que passaram, depois você vai me ajudando aqui. Tem a Carla Regina aqui, que vai dizendo assim, ó, pensando nesse contexto de professores que acolhem e respeitam as crianças e os seus contextos de vida, como pensar em uma educação inclusiva que seja efetiva e faça diferença para crianças especiais? Para as crianças especiais, ou para todas as crianças que são especiais? Pergunta é: criança com deficiência, é isso? Desculpa fazer a minha pergunta. Na educação para crianças com deficiência ou não? Eu acredito que sim, porque como pensar uma educação inclusiva que seja efetiva e faça diferença eu acho que para todas as crianças, tanto as especiais quanto da escola regular, enfim. Olha, a criança especial é por algum motivo, acho que eu estou falando de deficiência. Então, essa deficiência, quando não interfere na capacidade de compreensão, porque às vezes você tem uma criança com autismo, por exemplo, que ela está fechada. Então, é preciso ter outras abordagens, né? Muitas vezes o toque é uma coisa insuportável para elas, então é preciso ter outras formas de lidar com essa criança. Nem toda a conversa ela acompanha. Então, aí acho que tem que criar realmente alguma coisa, né, que possa chegar até essa criança. Então, eu penso que também depende de conhecimento sobre alguns problemas que possam orientar. E no mais, se é a criança que tem limitação, por exemplo, um período da vida dela, a criança não pode ser rotulada como uma criança que tem limitação, senão a criança vai crescer se sentindo uma criança inferiorizada. Precisa ter muito cuidado, né? Eu conheço muitas crianças que tinham problemas na minha infância. Eu tive um problema muito sério, porque na minha infância meu pai vem de uma família que a matemática era muito importante para eles. Então, todos que eram inteligentes na família tinham um bom domínio de matemática. Eu tinha um irmão que era matemático, um irmão que é engenheiro. O matemático morreu, então eles eram referência na escola. E a diferença entre eu e meu irmão é diferença muito longa, né? Meu irmão era meu irmão mais velho e tinha filhos mais velhos do que eu. Eu sou filha da velhice. E aí eu era muito boa em matemática. E eu fui tomando muita raiva, porque eu me sentia constrangida. Meu pai e minha mãe precisaram escrever um documento para proibir a escola de me obrigar, e era na época da palmatória. Eu tinha que bater nas crianças que não respondiam. Então, a sala inteira eu tinha que bater a sala inteira. Chegava a minha vez, todas as perguntas eu fazia. Então, eu ficava muito estressada com isso. E aí eu não queria bater e era muito choro. E aí minha mãe proibiu que se fosse a minha vez, aí as crianças ficavam tudo esperando que ninguém respondesse, porque quando eu respondia, ninguém apanhava.
E é uma coisa que faz parte da minha personalidade. Eu criei meu filho, eu falo para ele, eu devia ter dado alguns tapas em você, né? Algumas coisas, porque eu nunca consegui bater em criança. Sempre tenho pânico de bater em criança. Eu pegava, segurava, fazia às vezes uma coisa assim mais brusca, mas eu nunca, sempre me senti muito covarde. Quando eu olhava para a mão de uma criança, eu não tinha coragem de bater. E às vezes minha mãe e meu filho eram muito atentados, minha mãe catava, minha mãe ainda pegou ele até os 2 anos, que depois ela morreu, e ela dava umas boas chineladas nele. Falava assim, não, chega, parece um diabo esse menino, ai, que menino insuportável. Ah, pá, pá, pá. Sua mãe não bate, não tem mãe, mas tem vó. Pronto, a minha sogra também fazia o mesmo. Não tem mãe, mas tem vó. Eu falei, então tá bom. Faça o que vocês acharem melhor. Eu não tenho coragem. Agora, na escola, como a gente vai lidar com a criança que é especial, a criança que se sente excluída? Precisa dizer para ela que a inteligência de todas as pessoas são diferentes. Nenhuma pessoa é igual a outra. Nenhuma. Mesmo as que ela acha que são todas iguais porque não tem uma doença especial, elas não são iguais, elas não sentem iguais, elas não entendem iguais, né? Elas não pensam igual. Muitas vezes elas são extremamente diferentes. Então, a gente tem que ter essa coragem de dizer, olha, fulano aqui que você está achando que são todos iguais, eles são especiais. Cada um tem uma inteligência. E é a sua inteligência que tem que ser pensada, desenvolvida, manifestada, ouvida, respeitada. Então, não se sinta excluído, né? E nem diferenciado, porque não existe nenhum ser humano igual. Então, a gente não pode ter vergonha de falar isso. Ao mesmo tempo que todos nós somos pessoas diferentes, nós não somos iguais e somos seres humanos. Nós só somos iguais no sentido de sermos seres humanos. E a igualdade, quando é trabalhada, esse é um problema muito sério, porque a igualdade precisa ser trabalhada dentro do processo de diferenciação. A igualdade é exatamente ter direitos iguais com a diferença que tange a cada um. E a gente às vezes esquece disso, não tem trabalhar com a mesma igualdade, tem que trabalhar com o mesmo processo de justiça e etização, tem que ter ética em todos os processos nossos. Então, assim, nossos alunos, tem alunos que são brilhantes no colegial, chega na faculdade e se perde. Alguns alunos são brilhantes no ensino fundamental, chega no ensino médio e estão cansados. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão de o que é ser especial. Esse é um tema bacana para trabalhar. O que é ser especial? Porque você é mais pobre? Porque você é mais rico? Porque você tem pai e mãe que zela? Porque você tem pai e mãe que tem dificuldade de acompanhar, inclusive fazer uma lição, e a gente passa a lição, seus pais não sabem escrever, precisa de ajuda. Então, essas questões precisam ser discutidas, porque quem precisa de ajuda precisa ter alguém na escola que possa ajudar essa criança que não consegue fazer as lições em casa. Eu tinha uma vizinha que era analfabeta, ela ensinava o neto dela. Ela falou, lê aí para mim que eu falo que você responde. Aí ele lia, você é burra? Não, eu não sou burra. Eu sou analfabeta, então você me respeita. Você lê quantas vezes eu tiver que entender a pergunta. Aí ajudava, olha, Léo, eu acho que é por isso, por aquilo. Hoje o rapaz é engenheiro, está na Irlanda. E ela acompanhava o processo. Então, a gente precisa dizer, olha, a pessoa às vezes não tem muito estudo, mas se você lê para sua mamãe várias vezes, ela te ajuda a responder. Você lê várias vezes para seu pai, ele te ajuda a responder. Nós precisamos pensar alternativas. E tem o brincar também, né? Que é universal entre as crianças, né? Então, às vezes ela não vai aprender de uma forma, mas brincando ali, dialogando, jogos e tal, a criança, mesmo que ela seja diferente, que ela tenha uma deficiência, ela vai conseguir, da forma dela, claro, com as suas limitações, aprender e trocar com as outras. E mesmo brincar, nem toda criança gosta da mesma coisa. Eu só gostava de coisa de menino. Saltar nos rios, um açude de 150 metros, gente. Pegava uma cabaça e pulava lá um pedaço de madeira e pulava dentro do rio. Andar de cavalo, andar de bicicleta, jogar futebol. Todas as coisas que as meninas boazinhas, a minha mãe fala assim, as meninas todas boazinhas, tudo de vestidinho, você só com essa bermudona aí, igual um machão. Fala assim, e daí? Eu gosto de fazer essas coisas. E não estava nem aí. Essa coisa de que sexualidade, pipipi, popopó, não importava.
Criança não se importa, quem se importa são os pais. Eu vivia ralada de bicicleta, ganhei todos os campeonatos. Tinha bicicleta, ia correr velho, estava eu lá na fila. Menina, só para pessoas idosas, estou lá. Para adulto, eu estava lá. Para menino, mas você é menina, e daí? Vou junto, ia e ganhava. É para menina agora, eu ia. Era para criança, eu ia. Ganhava todas as medalhinhas da bicicleta, adorava. Fazia salto triplo, fazia coisas loucas na bicicleta. Hoje não posso pegar uma bicicleta porque tem hipertensão arterial pulmonar, é proibido. Não posso nem chegar perto da bicicleta. Então, assim, aproveitei minha vida. É porque era uma paixão que depois eu não ia poder mais ter essa paixão. Então, sabe, tem coisas que a gente não, nem a gente sabe. Então, a criança também não sabe. Por que ela prefere uma brincadeira e não prefere outra? Às vezes não é um processo consciente. Está aí o nosso psicólogo. Às vezes é um processo inconsciente. Eu acho que eu gosto disso. Eu acho que eu gosto daquilo. Tem uns que minha irmã não podia ver água. Ai, credo, Deus livre. Tem sanguessuga. Eu saía às vezes com as costelas pretas, um monte de sanguessuga pendurada em lagoa. Minha mãe falava assim, meu Deus, se você pegar, só não pega piolho, porque seu sangue é tão ruim que não pega um piolho. Eu só vivia no meio das crianças piolentas, todo mundo com a cabeça raspada. Eu não entrava um piolho na minha cabeça. Ela falou assim, entendo como é isso. De onde vem essa energia? A gente não sabe. Então, assim, eu estou usando eu mesma como exemplo. Então, a gente não sabe. Então, o professor também não tem que ter essa resposta. A gente, às vezes, numa brincadeira, eu não gosto. Você nem sabe se gosta. Nem começou. Então, a gente precisa descobrir também. E a escola é um bom lugar para descobrir se gosta de queimada, se gosta de queimada, adorava. Tudo que era correr, que era violento, estava eu lá. Era só esporte violento. Falou que aquele esporte era perigoso. Era mesmo que falava, vai, Luzia, que perigoso. E era sonsa, calada. Eu não dava uma palavra na sala de aula. Eu não perdia tempo na sala de aula, anotava todas, só adorava as aulas de matemática e de português por causa das professoras. O resto eu anotava, já, as perguntas, já ia respondendo, levava para casa meu caderno pronto. Meu pai pegava e falava assim: o quê? Você respondeu quando? Na sala de aula. Eu copiava a pergunta e já fazia a resposta. Nunca levei nada para casa. Matemática, 10, 20 lições. O professor tinha que pôr o dedo no meu caderno, era escrevendo na lousa com o dedo no meu caderno para eu não responder para levar para casa. Não adiantava. Terminava a aula, eu sentava ali, respondia e ia para casa com tudo terminado. Para eu brincar. Tinha fome de brincar. Com 14 anos, precisei trabalhar e nunca mais parei na minha vida. Eu só tinha que ter curtido a minha infância. E às vezes a criança não sabe a programação divina, o que virá para ela, como vai ser a vida dela. Se a criança tem fome de brincar, deixa. Se a criança tem fome de vida, deixa. A gente nunca sabe. Tem uma questão aqui, Luzia, do Eduardo, que diz o seguinte: podemos entender o lugar do outro através do Fanon 2019, o valorizar o outro a partir de sua história de vida, de seus contornos vivenciados, a partir de seu aprendizado social e pedagógico, e estabelecer estratégias didáticas de ação pedagógica em combate às injustiças que vemos no dia a dia na escola, a partir do trabalho com a ética e o sensibilizar na infância? Com certeza, Eduardo. Tem uma coisa que outro dia eu ouvi, eu fiquei tão chateada. Eu gosto tanto da pessoa, fiquei. É porque quando os europeus chegaram aqui no Brasil, né, tinha aqueles indígenas nus, eles nem perceberam que não eram seres humanos iguais a eles. Ai, pelo amor de Deus, me poupe desse tipo. Olha, fiquei assim. Quando chegaram na África, viram aquele monte de africanos cheios de tintura. Não parecia um ser humano como o outro, né, da Europa. Me poupe, vai para o inferno, vai, sabe? Eu não vou nem falar outra palavra mais feia, mas eu tenho vontade de falar, aquela palavra que Descida Gonçalves adorava falar. Não dá para sacar isso, não dá para aceitar uma coisa dessa. Meu bisavô chamava Carlos, era espanhol, não falava nada em português. Meu pai conta que ele era rude, tinha nojo dos escravos.
Meu bisavô pôs uma escrava na cela e foi embora. Depois de 20 anos, apareceram um monte de crianças negras na cidade com os olhinhos tudo azul. Sabe? Que coisa mais feia é essa de contar para a criança, não, olha, o menino preto é diferente. Olha, é diferente em quê? Faça experiência de tingir todas as crianças de tinta para ver a experiência. Qual a diferença de um rosto ser branco e de um rosto ser negro? Pelo amor de Deus, esse tipo de resposta não cabe mais, não. Tem que ver o outro pelo outro. Ninguém igual ninguém. Agora que estão descobrindo que tem um mito, que é um mito grego antigo, que dizia o seguinte, que existem 7 pessoas no mundo que são parecidas com você. São parecidas, essas pessoas são parecidas. Eu não sei se vocês viram no... É o G1. Trouxe uma matéria das pessoas que são muito parecidas. Parecem almas gêmeas. Parecem irmãos. E o DNA é 99% parecido. Então, sabe, para de brincadeira. É preciso reconhecer o outro como ele é. 99%, o macaco também. Nós também somos parecidos com os macacos 99%. E nós não somos macacos. 1% fez a diferença. Então, 0,5% faz a diferença. Em alguns casos, acharam geneticamente 99,5%. Mas 0,5% ainda garante que não é você ou o outro. Então, nós já temos mecanismos científicos para identificar que o outro é o outro e não nós. E que ninguém é exatamente igual. Então, pare de falar besteira na educação e para de nos chocar dizendo, ai, olha, no ser humano, por acaso, esse animal humano que estava ali na frente dessas pessoas brancas, eles não tinham o mesmo corpo. Se a mulher não tinha os mesmos órgãos sexuais, se era homem não tinha os mesmos órgãos sexuais, não falavam outra língua, eles também não entendiam a língua que o branco chegou falando. Então, me poupe essa história de colonizador que diz que não reconheceu o negro ou o indígena como ser humano, é história sacana, ela é perversa, ela é indecente e moral. Não dá para aceitar isso. Eu pego minha criancinha negra, ela não é igual meu filho branco, por quê? Meu filho nasceu branco com os olhos azuis. Olha para minha cara, só tem cara de uma pessoa que tem um olho claro. É igualzinho meu marido. Levei um choque, achei que era a reencarnação do meu sogro. Fiquei em choque. Porque eles 3 juntos, se tivesse visto meu sogro, você levava um choque. Pensava que um era a mãe do outro, que cada um gerou ele mesmo. Então, a gente precisa parar de mesquinharia, Eduardo, e ter dificuldade de reconhecer que o outro é tão grandioso quanto nós. Que ele é digno de respeito pelo que ele é, não pelo que eu gostaria que ele fosse. Eu nunca achei que ia nascer uma criança que eu ia olhar e ia ver meu sogro no meu colo. Eu achei que ia nascer uma criança pretinha, com os cabelinhos cacheadinhos, pau, bem parecido comigo. Nada a ver comigo. Então, sabe, a gente precisa ter respeito pelo outro e não porque é por piedade. O ser humano não precisa de piedade, ele precisa de respeito e reconhecimento. Porque se nós tivéssemos nos feito, eu que me fiz assim, então eu tinha o mérito, né, de eu escolhi ser dessa forma. Não fui eu que escolhi. A escolha não é nossa. A genética é uma construção divina que a gente não sabe ainda o mistério da criação. Quando a gente descobriu o mistério da criação, a gente descobre o mistério da genética também. Já tem muitos avanços, mas ainda não nos responderam a pergunta mais básica da filosofia da metafísica. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu nasci aqui agora? Por que eu estou fazendo o que aqui? Existe vida depois da morte? Eu vou para onde quando eu morrer? As perguntas mais difíceis, que a nossa pergunta não foi respondida. Então, não vamos brincar com a criança, porque a criança é capaz de nos dar uma lição. Tia, ele é negro, eu sou branco. Nós somos iguais porque nós somos seres humanos. Isso já está definido. A nossa Constituição Civil, o nosso Código Civil brasileiro demorou 60 anos, não sei se vocês sabem. Quem conta a história é Keila Kruzberg, que é uma historiadora.
60 anos discutindo se ia falar da pessoa humana, se ia falar da ser humano, pessoa, sujeito, porque o negro não podia ser considerado sujeito, nem pessoa, nem ser humano. É uma vergonha. 60 anos discutindo, nós estamos falando agora. Nós não estamos falando da colonização. Ah, mas como assim? O negro também é um ser humano? É uma pessoa de direito igual qualquer um? 60 anos jogando a Constituição para lá, para cá, para lá, para cá. A nossa dificuldade de entender o outro é porque essa questão é histórica. As permanências estão ainda conosco. Elas ainda nos guiam preconceituosamente. Ah, mas eu sou um pouco mais clara, eu não sou mestiça. Sou quase branca. Vai pro inferno, que conversa idiota. Então, a gente tem que pensar nisso. As permanências estão aí. É por isso, Eduardo, que a gente não enxerga o outro, como o direito de ser outro e não ser o mesmo. Ser o mesmo só no que diz respeito a ser humano. Fora isso, cada ser humano é um universo. Você toca... Oi, desculpe, Luzia, desculpe. Não. Você toca aí num ponto crucial, que é a questão do preconceito, da violência e do bullying, né, que permanece, e aí, às vezes, eu fico pensando, Luzia, que a gente deveria ter uma formação que nos ajudasse a esclarecer um pouco como que essas ideologias são construídas, são constituídas, para que a gente possa atuar com mais resistência e entender realmente essas questões aí, para poder fazer alguma coisa para que a escola mude, comece a mudar, comece a ter outro olhar, comece a acolher, comece a olhar o diferente, não todos nós somos diferentes, mas comece a olhar o outro com um olhar de acolhimento e não com aquilo que separa eu e vocês, né, eu e o outro, né. Eu fico me perguntando, porque é impressionante que os anos passam e as coisas não mudam, né? Elas continuam e vão se sucedendo aí, no sucedendo. Natasha, me ajuda, eu não estou conseguindo achar mais algumas perguntas aqui para a Luzia e para o Henrique, eu não sei se tem. Professora, não tem mais alguns apontamentos que Sim, eu vi esses fizeram, apontamentos. né? Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta para eles. Eu vou fazer a leitura, então, do que a Tayla pontuou aqui, que ela falou assim, professora, quando você fala sobre a questão da alimentação na escola, né? Ela colocou assim, penso que falta empatia, principalmente de nós professores, de olhar para o outro. Muitas vezes vivemos em uma caixinha e esquecemos que se olharmos para além dessa caixinha, vamos ver pessoas passando fome. Crianças que talvez a única alimentação decente é a merenda da escola, e por isso ela é tão importante. Que ao mandarmos uma tarefa para um aluno, ele pode não realizar por diversos fatores, como a fome, a falta de um apoio familiar, até pais analfabetos. Não sei se a professora Luzia quer falar alguma coisa a respeito. Quer falar, Henrique, sobre essa questão? É muito importante, né, o que ela falou aí, né, da gente olhar para a realidade do outro, né, e é como que, né, que até a professora Luzia falou no começo, como que você fica bravo com uma criança que vai para a escola só para comer, se é onde ela come, né, e como que você fica bravo com a criança que não fez a lição, sem entender, né, se pode ser como a Tayla disse, né, pela fome, porque ter o pai analfabeto, então assim, é um trabalho de que necessita extrema empatia mesmo, né? Nós temos um outro problema sério, Cândida, eu acho que, a meu ver, essa questão hoje que a gente negligencia o trabalho do pedagogo. Ele é o maior trabalho. O resto é o resto. Me desculpe quem acha que é o máximo. Eu trabalhei no ensino fundamental já quinta série, sexta. Trabalhei no colegial, trabalhei no ensino superior, trabalhei no estrito senso.
A educação de verdade, ela acontece na base. É a educação da base, que é tudo. É o ensino maternal, o infantil, o ensino fundamental, é a base. O sujeito começa a ser formado ali. É ali que o processo crítico também precisa ser trabalhado. Então, não adianta, por isso que a gente faz um sacrifício, às vezes, imenso no ensino segundo grau, do colegial, né, do ensino médio, e a gente não consegue ter muito sucesso. Chega no ensino superior, salas indiferentes, salas que não dialogam. O aluno, para falar, treme meia hora. Quantas vezes a gente já passou por isso na educação superior? O aluno vai falar, ele gagueja, ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele fica desesperado. É como se a gente tivesse falado assim, olha, você vai para ser pendurado. Porque a educação tem que colocar esforço, e quando eu falo em esforço, não é só mandar o professor fazer as coisas, não. Faça que nem Cuba. Tenha 2 professoras. Eu fui para Cuba em 2000, acho que 2003. Fiquei chocada. Qual que é o segredo da educação em Cuba? 2 professores para 20 alunos. 2. Um tem que ser maestro. E maestro no sentido tem que ter mestrado. Um professor já tem mestrado ou doutorado e o outro é um pedagogo. 10 alunos para cada um tomar conta. Vai ficar criança sem ser alfabetizada? Nunca. E o nosso, como é que funciona? E o nosso salário? Então, assim, é muito fácil cobrar do professor quando você não tem um olhar que se volta para a educação do ensino básico, que ela é prioridade na formação do futuro. Na formação do que a gente quer dos futuros especialistas, né? Ter pessoas que possam se dedicar à educação. Como que vai exigir de uma professorinha que para sobreviver ela tem que dar aula de manhã e de tarde e de noite vai fazer um curso? É cruel como salas de aulas lotadas, com crianças com milhares de problemas, problemas de criança com deficiência, crianças com déficit de aprendizagem, criança com problema da fala, coordenação motora, problemas de todo tipo pipocam. O professor não é santo, ele não pode fazer milagre, ele não está na sala de aula para fazer milagre, ele é o milagre da vida. Ele, como qualquer outro ser humano, é um milagre. A gente está num planeta bruto, cruel. E a Cândida lembra, a gente vem passando por isso, parece que não mudou. A gente fala assim, meu Deus, não é possível que eu já estou na geração agora do meu filho, já está ficando, sabe, numa geração que vai passar para o filho dele. De novo, continua essa porcaria. A gente discutindo as mesmas penguelas. Não dá, a educação tem que ser pensada. Eu acho, Cândida, já que a gente está falando de educação crítica, que nós temos que levantar uma base nacional em prol da educação da infantil, né? Que vai até a 5ª série, 6ª série, é diferente porque nós estamos lidando com um público diferente, com uma mentalidade que precisa ser trabalhada, e especialmente porque está ainda com a questão de um professor único na sala de aula. Então, a gente precisa pensar isso, que é até os 9 anos agora, né? Para os que estão numa idade que vai para a escola na idade certa, que a gente sabe que vai alcançar 10 anos, 11. Sempre tem alguns que não conseguem chegar lá, que tem reprovações, enfim, outros problemas. Mas precisa ser pensado, o professor que fica na sala de aula, né, fazendo um malabarismo para dar conta. É impossível dar conta hoje. A desistência aqui em São Paulo é 31 mil professores que deixam a sala de aula na POSP, no estado de São Paulo. É muita coisa, 31 mil por ano. Aí entra um monte de gente em reserva, daqui a pouco de novo. Não muda. É só você entrar na POSP de São Paulo, você vai ver a quantidade. É assombroso. É assombroso dos que desistem da educação. Porque tudo bem a gente fazer o nosso trabalho, mas o modo como nós somos sugados é depravado.
Eu não conheço nenhuma mãe que dá conta de 30 filhos. Eu, se tivesse meia dúzia, já dava. Acho que eu não bati porque era um, mas talvez se tivesse meia dúzia, já saía dando chicoteada em todo mundo. Não é fácil, é muito difícil. E principalmente que é uma porcelana que não lhe pertence. Que essa porcelana não pode cair no chão, ela não pode quebrar, ela não pode ficar tirar uma casca. Ela tem que ficar inteira e continuar brilhando. Olha a responsabilidade que o professor da educação infantil recebe. É, assim, é abismal num país como o nosso. Ter 2 professores não é luxo. Ou ter um professor e uma pessoa que faz estágio durante o ano inteiro, com compromisso de ficar o ano inteiro numa sala de aula, seria o mínimo. Tem tanta gente querendo ter isso. Coloca isso no papel, paga, né? O pessoal em Cascavel tem uma bolsa. Aí os alunos reclamam, R$ 300, eu faço o quê? Eu falei, não posso nem lhe responder, porque para não me ofender e não me ofender também. É triste. Um estagiário, R$ 300 por mês. Nós temos que trabalhar com seriedade. A educação no Brasil é uma brincadeira, uma piada. Me perdoe, não quero ofender ninguém. Mas nós temos que mudar isso. Ou a gente vai ficar batendo na mesma tecla. Não Exatamente, muda. Luzia. Não, Exatamente. não vamos dar salto. Porque o salto está no começo, não está lá quando a gente pega lá na faculdade. Tá lá na base. É. E ouvindo você falar, a gente lembra nos vem na cabeça o tanto de artigo que a gente lê sobre precarização do trabalho, sobre a falta de valorização, sobre os professores adoecidos, tomando tarja negra porque não aguentam a pressão, seja de tudo, né? E, enfim, falar sobre educação no Brasil virou, eu acho que é um artigo até de luxo agora, sabe? Porque a gente está vivendo um momento muito complicado. A tua fala, a fala do Henrique aí vem nos dar um acalento, e nos dá uma esperança de que a gente consiga ir resistindo, não sei até quando, mas a gente continua resistindo, Luzia. O que é Obrigada. mais triste, Cândida, é quando às vezes eu escuto assim, mas trabalhar com criança é tão bom. Criança é um anjo. Tira essa ideia, criança é um anjo. A gente já sabe que tem criança criminosa com 6 anos. Tem vários documentários aí sobre isso. Mentes criminosas. O Henrique sabe disso. Tem vários documentários sobre isso. Crianças com 6 anos que já praticavam as coisas mais cruéis. Então, não estou dizendo que as crianças têm que ser demonizadas, só que não pode santificar a criança. Você está lidando com um ser humano, com um enigma. É uma interrogação na sua frente. Então, não é fácil, não. Então, para com essa história de achar que trabalhou com criancinha. Ai, maravilha, uns anjinhos, tudo inocentes, pipipi, popopó. Não é questão de inocência, é questão que é um território ainda inóspito. E você vai trafegar por esse território. Então, assim, para de querer banalizar o trabalho do outro. Para de banalizar a pedagogia. É na pedagogia que a gente cria amor, não pela escola. Eu Sim, posso falar de coração. A escola era o meu lugar preferido. sim, Na aula de matemática, teve a fase da palmatória, passou essa fase, todo mundo se alfabetizou, eu me senti excêntrica, aí lá na sala de aula, falei aquelas contas de 2 frações, de 3, de 10, de 20, tomava lousa inteira, aí o professor achava lindo, aí eu fui ficando com vergonha, porque ninguém fazia aquilo, só eu. Aí eu fui me sentindo um bicho esquisito. Para que servia? Para que aquilo? Saber todas aquelas contas. Eu comecei a discutir isso com meu pai. Mais importante que você vai lá? Não, não é importante. Para mim, não é importante. E comecei a não responder mais, fazer prova pela metade, sabe? Aquelas coisas assim, para sair do rótulo. Então, o rótulo, ele aprisiona, mesmo que a pessoa não tenha essa noção. Eu fui perceber isso já na quarta série, quando ia para o ginásio. E que eu percebi que quando eu ia para o ensino fundamental, que eu estava naquela época, era ginásio, que eu estava adotando uma coisa que não era legal. E no ginásio todo mundo, olha, a menina boa de matemática, não sou mais boa de nada. Sabe, não rotule as pessoas.
E fui para outra área, filosofia. Meu pai ficou louco. Nossa, filosofia que nem você, querer medicina ou ir para prostituição. Você foi para prostituição. Foi o que eu ouvi em casa. Então, papai, mas eu estou feliz com a prostituição. Está muito bom. É isso. E a criança não vai ser diferente. Nenhuma criança é diferente de nós. Você traz aspectos importantíssimos aí sobre essa questão do rótulo, da romantização da infância, de também colocar aquele rótulo, que para mim é rótulo também de dizer que fulano é gênio, né? Não gosto muito dessa terminologia. E, enfim, Natasha, como é que nós estamos no nosso tempo? A gente tem que finalizar, professora. Pode finalizar. Se deixar, a gente fica aqui. Agradeço muito. Infelizmente, temos que finalizar. Então, a gente ficaria conversando bem mais, Luzia, quem sabe em outras rodas, quem sabe às vezes, quem sabe até numa roda presencial com você e Henrique, nós tomando um café, ou, se for à noite, uma cervejinha, que também é bem gostoso, né? Um vinhozinho com queijinho, é maravilhoso. Eu prefiro mais o vinho, mas aceito a cerveja também. E a gente agradece muito, em nome aqui da Marta, em nome do GPI-TEC, em nome das meninas, de todos os estudantes aqui da graduação, acho que tem estudantes da graduação, mas tem alunos do mestrado e do doutorado, a gente agradece muito a presença de vocês e as suas palavras, a tua e a do Henrique. Natasha, você quer falar mais alguma coisa, querida? Não só agradecer ao Henrique, agradecer a professora Luzia, é sempre muito bom estar com vocês, foi muito bom também esse pedacinho da tarde, muitos aprendizados, e realmente espero poder estar com vocês aí, que seja presencial, online, de qualquer forma é muito bom. Obrigada, gente, muito obrigada. Obrigado, tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, gente, obrigada.